Vamos lá para a segunda parte do vídeo, tá? Na primeira parte a gente conversou a respeito das características principais desses verbos modais, como eles funcionam. E agora a gente vai começar a ver aos poucos cada um desses verbos modais, tá bom? Bom, eu separei pra gente ver agora o can e o could, tá? Então são dois verbos importantes dentro da língua inglesa, porque eles representam ideias de habilidade, de capacidade. Bom, o can, ele vai significar uma das formas que a gente tem para traduzir no nosso idioma, é a ideia de falar aquilo que eu sei, aquilo que eu posso ou que você pode em relação a alguma coisa, tá? E ele está associado a ações no presente ou no futuro, que elas podem acontecer. Por isso que é essa ideia de pode, de possibilidade. Normalmente, as ideias que a gente tem são as ideias de habilidade e de capacidade para poder falar aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho a capacidade para fazer. Posso falar sobre permissões informais, tá? Num contexto de informalidade, eu posso utilizar ele para fazer perguntas, né? De saber se eu posso ou não alguma coisa. E posso usar ele também para falar a ideia de possibilidade. Bom, cada um dos verbos modais, eles têm um sinônimo. Por quê? Porque geralmente a gente não consegue pegar um verbo modal e trabalhar em todos os tempos verbais. Então eu preciso ter um sinônimo que faça esse ajuste para mim. Quando a gente fala de vestibular, no vestibular, geralmente uma das coisas que sempre cai quando toca no assunto de verbos modais são essas trocas para a gente poder fazer. Então, no caso do can, o sinônimo que nós temos aí é o be able to, tá? Quando a gente fala be able to, não é que eu vou pegar o be able e colocar na minha frase, não é isso. Eu preciso conjugar. Então, no caso do presente, esse be aqui vai ter que se transformar ou em am, ou em is, ou em are, tá? Qualquer uma dessas possibilidades. E eu só posso fazer essa troca quando a ideia for de habilidade ou quando ela for de capacidade. Por exemplo, we can speak English. Nós sabemos, nós podemos falar inglês. Então, existe essa habilidade na nossa parte. Então, eu posso fazer a troca, tá? E eu posso dizer, we are able to speak English. Esse be able to fala sobre capacidade, ser capaz, né? Então, no caso, nós temos a capacidade, nós somos capazes de falar inglês. Ou, por exemplo, né, lembra daquela famosa pergunta quando você está no contexto de escola, que você já conhece o professor, aquela coisa de informalidade, você pergunta, can I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? É uma permissão informal, você está pedindo para o outro, né, algo dentro de um contexto de informalidade. Tudo bem? Bom, por outro lado, nós temos agora o could. E o could, ele vai trazer consigo as ideias daquilo que eu sabia, já dando indicativo então pra gente que ele vai falar sobre passado, aquilo que eu podia ou que eu poderia, tá? Normalmente o could vai estar associado às ideias de presente, no caso de você fazer pedidos educados, ou às ideias de passado. Por exemplo, uma das formas do could é a gente falar que ele é o passado do can. Então, se eu sei alguma coisa agora e eu quero me relacionar ao passado para falar que eu sabia, eu não uso mais o can, eu faço a troca pelo could. Então, eu continuo falando de uma capacidade ou de uma habilidade no passado e continuo com o mesmo sinônimo, que é o be able to. Só que agora a gente faz as trocas. Então, se eu estou falando de passado, a minha troca com o verbo be agora tem que ser was ou então were, tá? E eu também posso falar sobre um pedido educado, né? Só que agora esse pedido educado, ele tá dentro de um nível de formalidade. Não confunda, tá? O can, ele é informal
You could, ele é formal. É quando eu chego num ambiente que exige de mim isso, que eu não conheço as pessoas, então eu preciso ser educada, né, naquele ambiente de formalidade. Por exemplo, my brother could run 10 kilometers when he was young. Significa que o meu irmão, ele podia, o meu irmão, ele sabia correr esses 10 quilômetros, ele conseguia correr quando ele era mais novo. Então agora, dentro da minha realidade de presente, eu já não posso falar a mesma coisa. Eu posso trocar esse could? Poderia, porque ele não fala para mim sobre uma habilidade no passado. Então, se eu falo my brother, que é uma pessoa, aí a troca seria was able to run 10 kilometers when he was young. Então, eu posso fazer essa troca. Da mesma forma que, olha, imagina que você chega num hotel, né, e ali naquele ambiente exige de você essa noção de formalidade. Você vai chegar e você vai falar, could you help me carry the baggage, please? Você está usando da formalidade, então você vai ter que usar o modal adequado para isso. Lembrando algumas coisas, tá, que são importantes. Os verbos modais não variam, tá? De acordo com as pessoas. O can, na forma positiva, ele sempre vai vir antes do verbo, por isso que ele é auxiliar, tá? No caso do can, a negativa dele, eu posso ter a contração, can't, ou eu posso ter juntinho assim, ó, cannot. You could, no caso da negativa, eu posso ter could not, separado, ou eu posso ter a contração e formar o couldn't, certo? E aí, pra gente fazer perguntas, a mesma coisa. Na hora de fazer perguntas, a gente inverte, a gente traz ele, já que ele é o auxiliar, antes do meu sujeito. Tudo bem? Bom, agora vocês têm aí o PowerPoint para vocês estudarem e vocês também têm agora os exercícios para vocês fazerem. Tudo bem? Até a próxima!